começando essa temporada de Encontros de Humanismo com a Beatriz Bueno, né? Que é extraordinária, tem muito a dizer, por isso que tem muitas pessoas que a seguem e tem muito a dizer, o que é ótimo, porque não adianta ter muitas pessoas para lhe seguirem se tudo que você diz, na verdade, não tem muito fundo de verdade, né? De todo modo, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa necessária, urgente, transformadora, como eu costumo dizer, que são os encontros de humanismo. Hoje nós vamos falar sobre educação e cotas raciais, um tema que toca diretamente o presente e o futuro do nosso país e da nação mesmo, que é esse conceito espiritual do país, e que nos convida a refletir sobre o que realmente significa garantir justiça e igualdade no acesso ao conhecimento. E aí, para começar, quando eu disse que nós estamos aqui para falar também de conhecimentos específicos, vale lembrar que o debate ele não é só político ou acadêmico, é um debate constitucional. Né? A Constituição de 88 afirma, no artigo 206, bem claramente que o ensino tem que ser ministrado com bases em princípios como a igualdade de condições e permanência na escola. Né? No artigo 3º, lá no inciso 4, ela deixa ainda mais claro essa perspectiva de compromisso do Estado brasileiro com a justiça racial, ao afirmar que é o objetivo fundamental da República promover o bem de todos, independente de raça, sexo, cor ou idade, qualquer outra forma de discriminação, sem preconceitos. É um objetivo do Estado. Mas como garantir a igualdade em um país marcado por uma longa história, uma trajetória difícil de desigualdade racial e com alguns temas ainda tão envolvidos em neblina, né? Tão envolvidos em fumaça, onde a gente não consegue compreender com evidências. Mas como fazer isso? Como tornar real o direito à educação para quem foi por tanto tempo sistematicamente excluído desse direito? É por isso que hoje nós vamos ter a honra de receber a Beatriz Bueno, uma pesquisadora extraordinária de um movimento extraordinário chamado Parditude, iniciativa essencial, né, na minha visão, na luta pela equidade racial no Brasil, pelo esclarecimento, aliás, melhor dizendo, pelo evidenciamento dessa temática aqui no Brasil. Beatriz vem desenvolvendo um trabalho muito importante, potente, sobre o impacto das políticas públicas na vida das pessoas negras, mas na vida das pessoas pardas, especificamente. E sobre como a educação pode e deve ser um instrumento de reparação, inclusão, transformação social. Então, se ajeitem, compartilhe esse link com as outras pessoas que estão chegando e que precisam ouvir a conversa. E venha com a gente abrir os caminhos, ampliar as consciências e, como falei no início, arejar mentalmente. Né? Então, Beatriz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada. Para quem não me conhece, eu me chamo Beatriz Bueno, eu sou pesquisadora de multirracialidade no Brasil e atualmente eu estou desenvolvendo a minha pesquisa no curso de Cultura e Territorialidades da UF, aqui em Niterói. Né? Eu estou no Rio agora, mas Niterói é aqui do lado, né? E faz parte do meu trabalho também compartilhar, né, os resultados da minha pesquisa, que é uma pesquisa em andamento, com vocês aqui na rede social. Porque eu acredito que o papel da universidade pública é servir a sociedade, né? Então, se o que a gente produz só fica ali dentro, para quem já tem acesso, para quem já está em contato com aquilo todo dia, eu acredito que perde um pouco a função da universidade pública de servir a todos, né? Então, desde dezembro de 2021, eu faço esse trabalho de compartilhar com vocês conforme a pesquisa acontece, né? Então, desde a graduação eu já estou na internet falando sobre esse tema e eu fico muito feliz de poder estar investigando, né, essa camada da população, que é a população parda. E é isso. Muito bem. Tem sido um trabalho difícil, né, Beatriz, em vários sentidos, assim. É difícil pelo grau mesmo de importância do debate no conceito mais amplo, né, da racialidade, mas também é difícil porque a gente se acomodou um pouco em conceitos e a gente tem um pouco de dificuldade. Eu digo a gente porque é um coletivo necessário mesmo, porque é uma dificuldade que foi minha, que se tornou muito mais bem trabalhada depois que eu descobri, né, e que
hoje tem sido um divisor de águas, assim, né? Na forma de se relacionar com o outro e na forma de discutir as políticas públicas tão necessárias dentro do organismo constitucional, porque, assim, o artigo 3º da Constituição, que são dos direitos sociais e tal, existe uma discussão doutrinária um pouco acerca de como se é norma, se não é. Obviamente, para mim, não tem nem discussão, mas, de uma maneira ou outra, elas fundamentam, são pedras fundamentais para a estruturação de políticas públicas. Inclusive, eu citei um agora há pouco. Mas entrando objetivamente na nossa conversa, Beatriz, vamos lá. Antes da gente esmiuçar alguns temas mais específicos dentro do espectro da parditude, vamos falar um pouco sobre o porquê as cotas raciais elas são tão importantes para a educação no Brasil de hoje. Amigo, então, a construção, né, do sistema que a gente tem hoje de cotas raciais, ela vem há décadas aí, que é uma luta do movimento negro para tentar equiparar o que a gente tem de dados que são muito desiguais, né, completamente desiguais entre pessoas pretas e pardas em comparação com os brancos, né? Então, quando a gente pega dados de saneamento básico, escolaridade, enfim, diversas coisas básicas da dignidade do cidadão, nós vemos a diferença racial muito forte nas estatísticas, né? Então, são estudos que são feitos há décadas, desde que a gente começou a ter censos, né? Que comprovam que existe essa desigualdade social baseada na raça, né? Que não é apenas uma desigualdade baseada em condições econômicas, né? Então, a partir disso, começa essa luta para fazer as ações afirmativas, né? E por que é tão importante? Porque foi o Estado quem promoveu, né, a escravização dessas pessoas, tanto as negras quanto indígenas, quanto as mestiças. E essas consequências são, hoje em dia, a gente ter esses números tão desiguais. Então, é o Estado também que tem que promover formas de equiparar isso, formas de realmente tornar a sociedade justa em oportunidades, né? Então, ao meu ver, as pessoas elas falam muito, né? Ah, é uma reparação histórica pelo passado. E, na verdade, não é uma reparação de um passado. Não é como se fosse uma vingança, já que isso aconteceu no passado, agora a gente vai, né, ter um espaço reservado aqui. Não, isso é pelo presente, é pela desigualdade que no presente. É claro que ela vem de uma consequência de um passado, mas é necessário hoje em dia porque a gente não tem um presente igual, a gente não superou tudo o que aconteceu nesse passado. Então a gente precisa gerar um ajuste para as populações agora, para que no futuro a gente possa realmente ter uma sociedade que seja legitimamente igualitária, né? Então as cotas elas são feitas com muito embasamento, com muitos dados, um trabalho muito sério, as cotas raciais, né? Hoje em dia estão criando mais camadas e camadas de cotas aí que não tem o mesmo embasamento e a mesma profundidade que as cotas raciais têm, né? E é uma coisa que tem assustado um pouco porque a gente fica vulnerável, né, diante de sempre reforçar que as cotas raciais elas foram construídas com décadas de estudos, décadas de luta também, né? E a gente precisa protegê-las, porque a gente ainda está longe de ter um país que é igualitário racialmente falando. Respondi sua pergunta? Respondeu e acho que foi bem objetiva dentro do que a gente precisa saber nesse sentido. Quando você fala que as cotas não são apenas uma política pública construída por causa, que se revela através de ação afirmativa, construídas por causa de uma dívida do passado, isso tem um encontro bem útil com o que eu falei anteriormente sobre a nação, né? Que é esse princípio que está além daquilo que nós entendemos como país, né? Como diz o ministro Aires Brito, que é um querido colega e uma grande inspiração, é sabido que nação, por ser a linha invisível que, né, faz a costura da unidade entre passado, presente e futuro, é
a instituição própria que tanto engloba o povo de hoje, como o povo de ontem, quanto o povo de amanhã. Então, assim, o Estado como ele é hoje, ele precisa se englobar dentro dessa perspectiva também de que ele é uma nação, né? De que existem dívidas passadas, mas que existem pesos presentes que podem corroborar demais para que nós possamos ter um futuro diferente. E aí esse conceito, esse molde, esse modelo de nação vai sendo retrabalhado, rediscutido com essas ações afirmativas e outras políticas públicas de outras naturezas, que não necessariamente essa, mas que conseguem contornar os danos, né? Porque é perfeito nesse sentido e é importante lembrar que a Constituição, ela, ao tratar da questão da igualdade lá no artigo 5º, que é o artigo suprassumo dos direitos humanos e fundamentais, ela não fala apenas da igualdade formal, né? Ela fala também, ela nos convida também a uma ideia de igualdade material, né? Então, ou seja, corrigir desigualdades históricas é importante, né? Porque a política de cotas é, nesse sentido, uma ferramenta de justiça distributiva, não é um privilégio, né? Então, as pessoas precisam pontuar isso com cuidado, sempre que forem opinar sobre o assunto, para não reduzirem tanto as cotas ao aspecto econômico, como a gente consegue ver com muita frequência esse discurso vazio. Eu gostaria até de dizer desonesto intelectualmente, mas para a gente dizer que um discurso é desonesto intelectualmente, ele precisa pelo menos ter um fundo de intelectualidade. A pessoa precisa saber o que ela está falando. E realmente muitas pessoas que reproduzem esse discurso com um papagaio pirata acaba que não tem nem esse arcabouço intelectual para serem desonestos intelectualmente. É só desonestidade mesmo, né? O que é triste, é terrível. Mas, Beatriz, dentro dessa perspectiva das cotas, os pardos existem, né? É importante dizer para as pessoas que os pardos existem, né? Então, vamos lá. Abrindo um pouco, não que a gente vá focar exatamente nesse aspecto, como você já sabe, a gente vai tratar amplamente das cotas, mas a gente vai serpentear nessas nuances aí da parditude também, né? O que é a parditude e como nesse conceito, esse conceito ele vai nos ajudar a entender melhor o debate sobre as cotas no Brasil. Parditude é um conceito que eu estou desenvolvendo na academia, né? Porque a gente precisa de um estudo que fale sobre corpos mestiços, que não seja por um viés de branqueamento, né? Falando da miscigenação com esse viés que bebe muito do racismo, sabe? Então, o Parditude é o primeiro projeto multirracial do Brasil que se propõe a olhar para a miscigenação, para a mestiçagem de uma forma antirracista. Né? Por mais que os movimentos que a gente tem até então, eles olhem para a miscigenação, eles olham com uma extrema rejeição à realidade que está diante de nossos olhos e começam a propor a monorracialidade para o debate. Né? Monorracialidade, a gente tem que dividir as pessoas aqui em branco, indígena e preto. Não importa se elas sejam mestiças dos três e que elas tenham uma aparência que revele, né, que são mestiças dos três, a gente precisa dar um jeito de dividir, né, esse povo e encaixar nisso aqui, que é a monorracialidade. E isso vem sendo feito no Brasil desde os anos 70, né, porque nos anos 60 os Estados Unidos conseguem os direitos civis e o Brasil, o movimento negro brasileiro, começa a questionar a ideia de democracia racial, né, que é um mito construído também no século XIX, de que não haveria racismo no Brasil porque há miscigenação. Então, segundo essas pessoas, elas têm esse pensamento raso, né, de que se tem miscigenação, se está tendo relações, é porque o racismo não existe, né? E o Brasil se tornou uma falsa referência para o mundo de um lugar onde seria um paraíso racial, né? Isso é uma grande mentira que começamos a ter potência política, né, para desconstruir a partir dos anos 70 de forma mais forte, né, o movimento negro. E desde então, a ideia implementada é uma ideia de um Brasil que não afirma os seus mestiços, né? Então, a gente tem hoje o Estatuto da Igualdade Racial, que define que pardos mais pretos é igual a negros, né? E que coloca o pardo na categoria de negro, ignorando a condição multirracial, negando, ignorando, né? Por questões
políticas que esse grupo definiu como apropriadas, como específicas, né? E que eu acredito que serviram ao Brasil, serviu para a gente avançar algumas coisas. Mas como a gente tem muito problema hoje em dia, não só na aplicação das políticas de cotas, né? Mas também entraves subjetivos, né? Entraves subjetivos, entraves na experiência sociocultural desses corpos, a gente precisa avançar. E aí o Parditude é esse avanço que a gente faz, em que a gente entende que é possível reconhecer que existem mestiços e combater o racismo reconhecendo que esses mestiços são o que são, né? E não querendo atribuir a eles identidades monorraciais, que são identidades, né, carimbadas ali naquele indivíduo que está todo mundo vendo, como eu, né, e outros que estão dentro desse espectro, que a pessoa é mestiça, a experiência social dela está revelando, é o pai que é uma raça, a mãe é outra raça, e a gente para de tentar impor isso, porque isso nem é popular no Brasil, né? Isso a população reconhece os mestiços, as pessoas simples, né? Isso realmente vem da academia, isso vem uma coisa de cima para baixo, né? De querer impor e implementar ali o que é adequado, a forma que é adequada, que essas pessoas devem se apresentar para a sociedade, né? E aí o Parditude chega para provar que é possível você falar da experiência do pardo como sujeito multirracial e não ignorar o racismo, continuar combatendo o racismo. Mas principalmente contar as histórias dessas pessoas para a gente saber quem são essas pessoas. Porque com tantas décadas promovendo e implementando os modelos de hipodescendência, né? A hipodescendência é essa monorracialidade que pende ao lado do oprimido, né? Então, se a pessoa é mestiça de branco e negro, ela é negra. Se a pessoa é mestiça de branco e indígena, ela é indígena, né? Isso é hipodescendência. A gente se perdeu, assim, a gente não sabe quem é o pardo. E aí a gente precisa se achar. Então, o Parditude vai para esse caminho de se encontrar. Sempre trago que são estudos que complementam o caminho que foi feito até então. Minhas referências, né? Eu comecei todo o meu trabalho estudando movimento negro, né? Então é uma continuidade. Vamos olhar para isso de uma outra forma para encontrar novas soluções para antigos problemas que a gente está tendo, né? E aí, dentro dessa história de pesquisar Parditude, eu vejo muitos problemas que são contemporâneos, bancas de heteroidentificação e tudo mais, mas que estão aqui já há 500 anos. Porque os mestiços, em geral, eles sempre foram tratados de uma forma que depende muito do território, depende muito da classe, né? Isso está na história. O que a gente tem de objetivo é que essas pessoas estão nas estatísticas de vulnerabilidade, que é o principal que a gente precisa para criar políticas públicas, né? Só que sem você aprofundar, por exemplo, a diferença do pardo do Amazonas para o pardo da Bahia, para o pardo do Rio Grande do Sul, exemplo, a gente não consegue avançar. E aí você fazendo uma generalização e o Brasil é branco ou negro, eu acredito que a gente perde muito a complexidade do debate, né? E a oportunidade de investigação mais profunda. Então, o Parditude vem para romper, para ser uma ponta de lança nisso e começar a abrir caminhos para a gente realmente encarar o Brasil como ele é, né? Sem querer negar e, não, branco, negro e indígena, porque miscigenação foi muita dor, porque foi muita dor que a gente teve nesse país, né? Mas negar não vai levar a gente a resolver, né? A gente precisa encarar a questão, assim. É um trabalho difícil que eu me proponho a fazer, mas que a cada dia é mais recompensador também, porque responde muitas perguntas não só de indivíduos, mas de grandes grupos, né, que hoje estão completamente perdidos e que não se sentem contemplados nem acolhidos pelos estudos que a gente tem até então. Acho que eu respondi. Tentei. Não tô te ouvindo. Você fechou o microfone? Pronto. O conceito eu gosto porque ele ajuda a confrontar esse mito da democracia, né, racial, e também ajuda a fazer com que a sociedade compreenda com mais objetividade que essa falsa noção de que os pardos são uma zona neutra da racialidade
deve ser desmistificada, né? Porque são pessoas com questões próprias, compreende? Então, a própria estrutura do IBGE, ela reforça isso, quando ela soma, né? Pretos e pardos naquela categoria toda de negros, que é um reconhecimento político. Então, a gente sabe que essa discussão, então, como compreender a par de tudo e confronta o mito da democracia racial, muito nesse sentido. Então, obviamente que essas nuances, elas ajudam a fazer com um recorte muito mais específico, a assertividade né, do sucesso das políticas públicas ali naquele sentido. Então, partindo desse princípio, você tem como explicar por que é tão importante manter esse critério racial e não apenas o critério econômico nas políticas de ação afirmativa? Essa é uma pergunta muito importante, amigo. É uma pergunta que, inclusive, eu sempre recebo e que eu acho que a gente precisa falar porque esse é um argumento que vem muito da direita, né? De que deviam ser apenas as cotas socioeconômicas e tudo mais. Só que também tem estudos e dados do quanto as pessoas brancas que nascem pobres, elas têm uma estatística de conseguir ascender racialmente com muita maior facilidade do que as pessoas pretas e pardas. Né? Então, quando a gente fala de uma sociedade racista, a gente não está falando só da condição financeira, né? A gente está falando de uma estrutura que vai fechar portas para esse indivíduo baseado na aparência dele, né? Que é a aparência racial dele. E a gente está falando de uma sociedade que também, se ela vai fechar a porta para alguém, ela vai abrir a porta para alguém, né? E abre portas para pessoas brancas, né? Então, é muito comum. Eu tenho diversos... não só a referência de dados estatísticos, mas de você observar a realidade, a experiência empírica, e você vê pessoas brancas, ou pessoas mestiças também, mas que tem pai ou mãe branco, e que essa pessoa branca ela teve uma facilidade de ascensão social muito maior do que a pessoa preta, né? Então é como se tivessem muito mais obstáculos nessa jornada, que são baseados nessa estrutura racista, que está o tempo inteiro limitando esse indivíduo, né? E por isso que é importante que a sociedade continue com a cota racial baseada nesse aspecto. Por mais complicado que seja de delimitar em algumas regiões, hoje em dia eu acho, sinceramente, eu acho que é complicado a gente identificar o pardo, porque inventaram que o pardo é negro, né? E não o viram como sujeito multirracial com suas características ambíguas, né? Com suas características misturadas. A partir do momento que você quer implementar que o pardo é negro, a gente perde o norte do que é uma pessoa parda, do que é uma pessoa com um fenótipo mestiço, né? Com esse fenótipo ambíguo. E a gente começa a ter muita dificuldade de delimitar quem é o sujeito da política, né? Mas, assim, se a gente tem uma sociedade que sabe quem são os pardos e negros na hora de discriminar, na hora de colocar na cadeia, na hora de tomar um enquadro, na hora de não passar numa entrevista de emprego, a gente precisa saber identificar também na banca de heteroidentificação. Então, ao meu ver, as cotas, elas fariam sentido ser apenas socioeconômicas se não houvessem esses dados tão divergentes em relação à raça. Né? Os dados, eles são divergentes em relação à raça. Eu tô com o meu microfone, mas tá uma barulheira que tá atrapalhando muito. Que bom. Porque, nossa, aqui pra mim tá super alto. Mas, enfim, né? Então as políticas têm que ser baseadas na raça. É muito importante isso, porque a pesquisa diz isso, né? Então a gente precisa ter esse critério na hora da cota. Exatamente. Isso foi reforçado com muita veemência pela Suprema Corte, pelo STF, no ADPF, a DPF 186, salvo engano. A DPF aí, gente, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação de controle de constitucionalidade concentrada, ou seja, de controle das normas pela Constituição de forma concentrada. Isso só acontece no Supremo Tribunal Federal, em nenhum outro tribunal ou juízo de piso, que é o juiz de primeiro grau. É uma ação residual, quando não cabem as outras ações de controle de constitucionalidade e que afeta preceitos fundamentais. Né? Então, essa DPF, como disse, salvo engano, 186, ela reconheceu o racismo estrutural no Brasil e viu como ele se expressa
entre pessoas de níveis socioeconômicos semelhantes, inclusive. Então, quando os ministros decidiram isso, era justamente no caso específico para debater as cotas, né, a constitucionalidade das cotas na educação, das cotas raciais na educação, eles disseram o seguinte, que se o critério, é uma questão simples, se o critério racial ele não é acessório, ele é constitutivo da exclusão, portanto, ele deve ser constitutivo da reparação. Então, não basta que o econômico ou o social sejam balizas para o estabelecimento das cotas. É necessário que a racialidade também. E, gente, só para que nós possamos reforçar uma coisa. As cotas, elas não nascem com o objetivo de serem perpétuas. As cotas nascem com o objetivo de equiparação, né? Então, assim, a gente precisa entender que elas persistem enquanto as desigualdades persistirem. Esse tipo de confronto constante com normas de direitos humanos revela, como disse anteriormente, uma desonestidade mesmo, não só uma desonestidade intelectual, e um atraso daquilo que vocês querem, dos que propagam esse tipo de debate, que é o atraso justamente da exclusão da política pública em si, porque ela continuará existindo enquanto houver a disparidade das pessoas nesse sentido. Vai continuar existindo, porque nós vivemos no Brasil com uma Constituição que é a mais extraordinária e mais vanguardista, mais à frente do seu tempo também, principiologicamente falando, e nós temos uma grande Suprema Corte, por mais que possamos discordar eventualmente deles, faz parte do processo democrático, mas se não fosse o Supremo Tribunal Federal nesse país, muita coisa estava ruim. Muita coisa estava bem pior do que nós conhecemos nas condições materiais atualmente, né? E especificamente no recorte da racialidade, seria tão lamentável quanto, né? Ainda que eu faça coro e reconheça a ausência do quanto a parditude e a negritude dentro do sistema judiciário faz falta nas questões processuais, nas questões resolutivas dos processos, porque nós temos uma quantidade baixíssima de juízes, de magistrados, que estão dentro desses aspectos da racialidade, ocupando esses espaços, e nem se fala nos desembargadores, que são segundo grau, e os ministros, né? Na Suprema Corte, por exemplo, nós temos ali alguns ministros pardos, né? O ministro Flávio Dina teve essa compreensão ao longo do tempo, foi se enxergando de uma forma mais depurada sobre si mesmo, porque esse processo de descobrimento ele é muito importante também, né, Beatriz? Esse processo de aceitação ele também é importante. Ainda que, eventualmente, hoje ele se considere uma pessoa negra, etc., mas está ali ocupando esse espaço. De todo modo, é claro que é importante a gente dizer que o ocupar de espaço pelas pessoas, onde quer que elas estejam, é muito importante e as cotas viabilizam isso. Tanto é que o sistema judiciário hoje tem estabelecido cotas para os concursos e para as ascensões dos magistrados às desembargadorias, e muitos conselhos da OAB no Brasil têm feito também esse papel, ainda que ele precise ser, reforço, democrático, porque existem seccionais que não estão fazendo esse processo, mas gostaria de dizer que tem que ser democrático e é louvável, porque nós queremos que o judiciário, assim como as outras esferas da sociedade, que serão bem representadas pelas cotas raciais na educação e em outras áreas, tenham esses espaços ocupados, né? Então, isso não pode ser dificultado por entraves judiciais na Suprema Corte, como foi feito nesse debate específico da ADPF que citei, a 186. Procurem depois para ler pelo menos a emenda, é muito importante. Acredito que é essa mesma a arguição. E também não pode ser dificuldade no início do processo, nas chamadas bancas de heteroidentificação, nem numa ponta, nem na outra. Então, na prática, Beatriz, nós temos visto muitos dramas atuais com relação a isso, especificamente com as pessoas pardas.
Na prática, como funcionam, Beatriz, as comissões de heteroidentificação? E por que elas são mesmo necessárias? Elas são, claro, mas como elas deveriam funcionar e por que elas são importantes e necessárias se feitas corretamente nesse processo da cota racial na educação? Amigo, a gente tem as cotas raciais aprovadas como lei, né, para o ensino superior em 2012. E a gente tem as bancas criadas só em 2017. Nesse tempo, a gente tem muitos relatos de fraude, denúncias em que não tinha onde se amparar, né, juridicamente, como que vai denunciar, porque o único critério era a autodeclaração do indivíduo, né? E tudo que o único critério é a autodeclaração, você precisa ter algo objetivo, né? Eu posso falar para você que eu sou uma árvore. Eu sou uma árvore? Não sou. Então é muito complicado, né? E quando as bancas são criadas, elas são criadas para barrar essas fraudes. E algo muito importante que a gente pode ver é que desde a sua criação, o fato das bancas existirem já segura muito a fraude, né? Porque um indivíduo branco que poderia estar ali com uma má intenção de fraudar, hoje em dia, sabendo que existe as bancas, então ele já desiste, né? E isso é algo que não dá nem pra gente mensurar em formato de dados, que não tem como saber, entrar na cabeça da pessoa e saber se ela ia fraudar e ela desistiu, né? Então, ter essa catraca ali na entrada é muito importante, porque já barra a fraude, né? E é um papel que precisava ser feito. Eu não sei se você viu, mas no Big Brother do ano passado teve um cara, o nome dele era Matheus, e ele é do Sul, e super branco, família totalmente branca. E ele se formou em engenharia como preto, cota para preto. Eu li eu li. Não assisti, mas li. Então, eu também não assisti, mas viralizou por causa disso, por ele ser um ex-BBB, né? E aí, as pessoas já começaram a querer colocar de alguma forma a responsabilidade, é coisa dos pardos, né? Aí agora todo mundo quer ser pardo. Mas não, foi uma fraude bem intencional e direta, porque ele se auto-identificou enquanto preto, não enquanto pardo, né? E ele tá muito longe de ser preto, então não tem nem como colocar a desculpa de é porque ele é mestiço, porque tem um ancestral, um avô. Não, foi uma fraude direta, né? E ele tirou o diploma dele, tanto ele quanto a mãe dele, eles pegaram diploma com essa fraude. Então, isso comprova a importância das bancas de identificação, porque eles nunca foram questionados durante todo o processo da graduação, né? Hoje em dia, a maioria das bancas, elas observam os marcadores raciais, né? Todas as bancas, na verdade, observam marcadores raciais fenotípicos baseados em traços negros, né? A depender do vestibular e do concurso, a instituição tem certa autonomia para definir no seu edital o que eles vão considerar ali, né? Então, por exemplo, teve um edital de um curso de pós-graduação da USP que colocou lá que a banca iria identificar os marcadores raciais de pessoas negras, e aí isso inclui textura do cabelo, a grossura da boca e do nariz e a cor da pele, principalmente, né? Esses são os marcadores mais observados, mas que também ia levar em consideração que existem pardos que têm ascendência indígena, né? Então esse já é um debate que está acontecendo dentro da USP e que o Instituto, no caso o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB-USP, colocou isso no edital, mas não são todos os institutos que colocam, a maioria coloca que são os marcadores raciais de pessoas negras, né? E aqui é uma questão bastante complicada que a gente tem, que desde que eu participei de uma entrevista da Veja sobre esse tema, e também no ano passado eu e os colegas, a gente redigiu um material para dar sugestões para a banca, né? E a partir dessa coleta de dados, dessas observações, a gente percebeu que a tendência das bancas é assim, vamos supor que a banca tenha... Isso muda porque precisa ter pessoas disponíveis, pessoas que se inscrevem, né, para participar e tudo mais. Mas vamos supor uma banca de 4 pessoas, né? Geralmente, às vezes tem 2, às vezes tem 4, às vezes tem 5, enfim. Vamos supor uma banca de 4 pessoas. Se 2 pessoas falam que aquela pessoa é apta e 2 pessoas falam que não, a tendência que a gente observou a partir dos casos que a gente coletou ali, as conversas que a gente teve, é que
eles eliminam a pessoa. Sendo que faz parte da experiência da pessoa parda que existe a contradição na identidade que fazem dela. Então, o mais adequado deveria ser 2 falaram que sim, 2 falaram que não. Então, essa pessoa entra, que é uma pessoa parda. Porque pessoa parda, geralmente, vai acontecer isso. Principalmente a depender do território. Né? Então, as bancas, elas funcionam observando marcadores raciais. Tem uma parte do Estatuto do Ministério da Inovação que delimita que bancas de heteroidentificação elas não precisam necessariamente ter pessoas profissionais. Né? As bancas de heteroidentificação é preferível que tenham. Né? Depois eu te mando certinho esse documento. E isso também é uma falha. Como que é preferível que tenham pessoas profissionais, sendo que a gente está num país que tem questões étnico-raciais muito complexas e uma pessoa que não tem estudo nenhum, ela pode entrar lá e determinar o futuro, né, das pessoas ali. Porém, não me deixa muito mais confiante o fato de que existem pessoas ali que são formadas, porque essas pessoas elas vão estar sendo formadas pelas ideologias de hipodescendência. E na ideologia de hipodescendência, em que você considera o pardo um negro de pele clara, intencionalmente uma hierarquização em que o negro de pele mais escura ele acaba sendo considerado um sujeito mais apto para a política do que o pardo. A gente vê isso acontecer na realidade, tipo, é explícito. Tem pessoas que têm traços negros e que são rejeitadas. Né? E dentro do meu estudo, a gente observa isso como a ideologia de hipodescendência sendo aplicada na realidade. Porque quando você determina que o pardo seria um negro menos negro, né? Porque é isso que está dizendo. Negro claro, a palavra negro significa escuro. A palavra negro significa preto. Né? E aí você tem um negro claro, ele vai ser considerado menos daquilo que constitui o negro. Né? E isso vai gerando um olhar social que não é só para a política, mas que vê esse indivíduo mestiço como esse indivíduo incompleto. Porque se você não dá a outra parte que ele tem, né? Eu não sou negra clara e não sou branca escura, eu sou mestiça, de branco e negro. Se você não dá, você vai criando essa cultura que observa esse indivíduo como um indivíduo que é incompleto, que é o menos apto, né? E hoje em dia isso gera diversas consequências, né? Uma delas é a rejeição em bancas, então o concurso nacional unificado, né, o CNU, teve muitas negativas de pessoas com fenótipo mulato bem explícito, né, que é esse fenótipo de branco e preto misturado, que dá para você ver lá da esquina que a pessoa é mulata. E conversando com muitas pessoas, deu para perceber o quanto eles estavam considerando só as pessoas retintas. Então você cria essa mentalidade. Só um parênteses. Pode falar. Desmistifique bem ligeiramente o termo mulato, porque com certeza as pessoas vão questionar quando for postado, etc. Desmistifique bem brevemente. Você tem você tem uma resposta sempre muito boa para isso, mas bem brevemente. Então, a palavra mulato ela é a única palavra que a gente tem no português que designa a pessoa mestiça de branco e negro. Tem algumas outras crioulo e tal, Sim, que sim. poderiam ter esse significado, mas assim, a mais conhecida é essa. E aí ficou conhecido que não, vem de mula, né? Começaram a trazer essa origem epistemológica para tentar proibir a palavra. E, na verdade, já tem uma historiadora, o nome dela é Lita Chastan, que ela fez um estudo de que a palavra mulata não vem de mula, vem de mulad, que é um termo árabe. Que significa mestiço de árabe com não árabe. Né? E como a América Latina foi colonizada por portugueses e espanhóis, a Península Ibérica teve uma influência árabe muito forte antes da colonização, né? Até hoje, né? Mas enfim. E influenciou muito português e espanhol, tanto que mulato é uma palavra de origem espanhol e português, de origem latina, né? E a proibição dessa palavra, amigo, eu vejo que hoje em dia, em algum momento eu acreditei que era por causa da origem etimológica da palavra. Hoje em dia eu vejo que não. Hoje em dia eu vejo que faz parte dessa mentalidade de você promover o apagamento mestiço. Então você precisa proibir todas as palavras que nomeiam o que é o mestiço. Né? Para você realmente conseguir convencer a população assim, de que o mestiço não existe, não vamos falar sobre o mestiço, você precisa proibir essas palavras. Né? Então a gente já teve no passado diversos mitos.
sobre a palavra negro, por exemplo. Tem uma das origens etimológicas é de que negro vem de necro, porque dizia-se que o negro não tem alma, então seria esse sujeito morto e tudo mais. Em algum momento tentaram proibir de falar negro, tentaram proibir de falar preto. Teve até uma reunião na ONU. Eu não vou lembrar o ano agora, mas teve uma reunião na ONU, eu acho que ou é anos 90 ou é a primeira década dos anos 2000, em que eles delimitaram que a palavra mundial para falar dos indivíduos negros seria afrodescendente. Isso. Porque a palavra negro, em inglês, ela tem um significado pesadíssimo, né? Não sei se você está consciente disso. E a palavra... Ela tem uma dubialidade quando se fala, né? Tanto é que normalmente só soa bem se for uma outra pessoa retinta que estiver falando ali no mesmo gueto e tal. É uma coisa delicada. Sim, né? Mas como é a ONU vai propor, né, as palavras que todos possam falar, né? E não que seja dessa forma, né? E aí eles propuseram afrodescendente. Só que no Brasil, tanto que afro-americano até hoje é usado, né? Mas no Brasil eles perceberam que isso não seria viável porque a gente tem afrodescendentes que são brancos. Pessoas descendentes de africanos que são brancos. E eles voltam a usar os termos negro e preto sem nenhum problema. Por quê? Porque perceberam que proibir esses termos ia dificultar falar das questões dos negros e pretos, né? Quando chega no mulato, continuam querendo proibir. Só que proibir a palavra mulato proíbe de você falar da questão dos mulatos. Você diferenciar quais os estereótipos, a discriminação que é associada ao preto e ao mulato, tem coisas diferentes, né? E aí você proíbe a palavra mulato, você castra esse debate, né? Que é o que eu tô desfazendo agora. E é um trabalho que é muito difícil. E não é só difícil porque as pessoas acham que a palavra mulato é racista, porque elas acham que eu estou fazendo retrocesso, porque elas não entendem. Não, é difícil porque elas não querem que os mestiços falem de si, assim, né? Elas querem continuar com a narrativa que vem trazendo, de certa forma, algum tipo de poder político. Por mais que seja ainda insignificante, falando de uma estrutura racista que a gente tem aqui no Brasil, vem trazendo poder político, né? Falar, 50% do Brasil é negro, e aí você apaga tudo que vem, aí não importa. Né? Então isso traz poder. E as pessoas querem poder, né? Então hoje eu vejo que a proibição da palavra mulata, ela tá muito mais ligada a poder do que a origem, a mula, não sei o quê. E eu vou continuar usando, e no meu mestrado, inclusive, porque a orientação acadêmica, ela vai fazendo você afunilar cada vez mais, né? Esse é o caminho acadêmico, você vai sendo cada vez mais específico naquilo que você está pesquisando, né? Eu vou estudar especificamente os mulatos, né? E eu vou usar essa palavra, eu vou lançar livro com essa palavra, né? Então, preparem aí. Isso aí, porque eu fui quase agredida em certo episódio aqui, numa mesa com juristas, assim. Fui militantes, né, da causa, etc. Enfim, fui quase agredido, mas eu tinha a estrutura oferecida por você já, a estrutura intelectual oferecida por você, mas o arcabouço que você traz por trás da sua estrutura. Alguns autores importantes e que eu tenho usado, inclusive autores negros retintos mesmo, para que eu entenda a perspectiva para além daquilo que, obviamente, a gente concorda. Porque acho que é tão abrangente a discussão, não é mesmo? Porque a Sueli Carneiro coloca as coisas de uma forma, a Djalmila. Então, assim, a gente vai construindo essas nuances, e eu acho muito poderoso esse negócio de haver unidade na diversidade, no sentido de nós somos múltiplos, somos diversos, mas existem caminhos que nós podemos e devemos trabalhar dentro desses aspectos diferentes da intelectualidade, os que foram trazidos por você, agora de forma até inédita, mas aqueles que estruturam, que fazem um arcabouço dessa intelectualidade sua, né? Tão bem trabalhada agora. E a gente vai chegar em outro ponto, que é justamente em como a mídia e o senso comum estão contribuindo para invisibilizar
invisibilizar, né, as pessoas pardas nas estatísticas e nos debates raciais do Brasil. Eu gostaria de ver eu gostaria de ver pela tua visão como a mídia e o senso comum têm trabalhado para essa invisibilização dos pardos nas estatísticas e nos debates raciais do Brasil. Amigo, aqui a gente precisa entrar num olhar muito do sistema econômico que a gente tem, né, e perceber o quanto a mídia, e que é a mídia que constrói o que vai ir para o senso comum, né? Hoje em dia, é a mídia que constrói as ideias que as pessoas vão ter no senso comum. E assim, enquanto hipersexualizar as mulatas, tratar o mestiço como um malandro era algo que vendia, era isso que a mídia fazia, né? Era isso que vendia o Brasil para o turismo, né? Era isso que ia ser feito. Hoje em dia, a gente tem uma apropriação, né, muito grande do capitalismo, das pautas de diversidade e inclusão. E assim, o nosso debate ele é todinho influenciado pelos Estados Unidos. Né? Todinho. As pautas são importadas. As palavras, colorismo é uma palavra importada. Passabilidade é uma palavra importada. Tudo isso, negro de pele clara, é uma tradução de light skin, black. E tem gente que usa light skin para falar na internet e acha que isso é normal, né? A gente, ao invés de a gente estar, sei lá, se conectando com músicas africanas, tradições africanas, a gente está se conectando com o quê? Hip hop, Beyoncé, entendeu? Então, todo o nosso debate racial, ele é inspirado nos Estados Unidos, né? E a gente teve na última década, assim, né? Uma crescente muito grande desses movimentos de diversidade, que chegam até nas grandes empresas, né? E que tem um boom midiático muito grande de você querer dar visibilidade para grupos que são minoritários, né? E aí o Brasil começa a beber disso. Então tem muito financiamento envolvido, tem muitas grandes empresas, isso vem de fora para cá, né? E aí por isso começa a ter essa aderência tão grande. E assim, toda essa inspiração, todo esse dinheiro que vem, né, desses financiamentos para essas iniciativas, porque descobriu-se, né, que se você falar do negro, você vende melhor para o negro, se você mostrar o negro, você vende melhor, né, a ideia. É tudo muito inspirado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma história pós-apartheid que manteve a lei de uma gota de sangue até muito pouco tempo. E culturalmente a lei de uma gota de sangue ela ainda faz parte do senso comum, né? Por mais que as novas gerações estejam se afirmando birracial, multirracial, ainda é algo que está no começo, está começando a enfervecer ali. As novas gerações estão querendo se afirmar enquanto mestiços, porque estão vendo a realidade, estão olhando para um lado, olhando para o outro, não tem mais lei de uma gota de sangue, e as pessoas querem ser o que elas realmente são, querem afirmar o que elas realmente são, querem sair dessa crise de identidade eterna, né? Mas isso é muito recente. Então lá, por causa da lei de uma gota de sangue e do apartheid, é muito forte essa afirmação de que pessoas descendentes de africanas são negras, né? São pretas e tudo mais. E aí a gente vai importando, a gente vai reproduzindo e a gente vai criando coisas como se a gente estivesse lá, como se, sabe? E aí os produtos midiáticos, vai tudo sendo trabalhado, e aí o próprio rap brasileiro é tudo muito inspirado. Por quê? Porque a gente é uma colônia, a gente foi, né? Mas a gente ainda é uma colônia de exploração, a gente exporta matéria-prima, a gente importa o quê? Estilo de vida. Então, a gente está importando esse estilo de vida, a gente está reproduzindo, a gente está falando. Encaixa na nossa realidade? Dane-se. Exclui os indígenas? Dane-se. Vende? Então, vamos colocar para jogo, né? E, só que quando você fala, né, como a mídia e o senso comum contribuem, eu vejo que é a mídia que cria o senso comum, porque se você vai, sei lá, numa comunidade, eu tô aqui no Rio de Janeiro, você vai numa comunidade, você começa a falar, pardo não existe e tudo mais, isso pode até colar para as pessoas mais novas, né? As pessoas mais velhas, tá doido, a gente é mestiço, olha aqui e tal, fulano é branco, fulano sabe? Então, isso é assim que foi construído o senso comum brasileiro, só que com essa força, com esse fomento, com essa importação, isso tá chegando também nas camadas populares, né? Isso tá chegando na cena isso já tá, na verdade, na cena do rap, na cena do hip hop, e chega junto com essa série de conflitos, assim. Então, eu vejo que a mídia vai falar e vai trazer aquilo que der lucro, né?
Mas eu acredito que esses trabalhos que eu vejo que, por enquanto, eu sou a pessoa mais conhecida, né, e que está fazendo esse trabalho, pelo menos com o rigor que eu faço, com esse olhar para a trajetória do movimento negro, a pessoa mais popular, né? Só que tem outras pessoas fazendo isso, e vão ter mais pessoas fazendo isso. E aí tem um momento em que a moda, porque é isso, a mídia também é moda, né? A moda inverte, e eu acredito que a gente vai ter uma adesão popular muito maior a poder se enxergar enquanto mexido, porque a gente é um dos países mais multirraciais do mundo. É, E a gente tá. é de uma obviedade, né? E assim, é de uma obviedade, é de uma coisa indiscutível, né? E esse processo de cindir continuamente, apagando as pessoas que querem trabalhar esses conceitos que são muito óbvios, né? É horrível, porque esse apagamento também é uma forma de violência simbólica e a gente não pode, de jeito nenhum, tolerar que esse comportamento persista. Mas, de fato, eu não tenho dúvida e acho que está muito próximo, mais próximo do que a gente imagina, né? Essa revelação midiática em torno desses conceitos, porque ela é muito demorada para algumas coisas, sem o impacto que a mídia tem no processo penal, e é muito delicado isso. Inclusive, quero aconselhar a todos vocês aqui que estão assistindo ou irão assistir a esse encontro, que vejam uma das minhas lives do Encontro de Humanismo, que foi feita com a historiadora, advogada criminalista e ex-deputada pelo Rio, a Janira Rocha, falando sobre espetacularização do processo penal. E como a espetacularização é gravíssima, gravíssima, gravíssima. Com a vida das pessoas não se brinca, né? Mas, fechando esse parênteses, eu acredito que está muito mais próximo essa revelação midiática acerca dessa miscigenação e de encarar as coisas como obviamente elas são, do que continuar lucrando, por exemplo, com o sangue alheio das questões gráficas do processo penal mesmo, né? Como a gente vê. Mas, Beatriz, para encerrar, uma última pergunta aí para você, pensando no futuro, né? Agora, que avanços são necessários para que as cotas sejam eficazes e justas nos recortes que ela atende, né, nas pessoas pretas, nas pessoas pardas especificamente, para que ela dê espaço a essas pessoas de formas específicas, né? E obviamente lembrando aqui que as cotas étnicas com relação às indígenas, elas são muito mais simples tecnicamente nas bancas de identificação de si. Aliás, de serem admitidas, porque as bancas elas não exigem necessariamente questões fenotípicas, mas é mais comum que se aceite a questão documental, de vivência, mais relacionada à autodeclaração do que qualquer outra coisa, né? E eu posso afirmar isso porque eu vim de uma família de indígenas, o meu pai é um homem branco, mas a minha mãe não é uma mulher indígena, uma mulher indígena, e todos lá em casa cresceram com a consciência óbvia disso, né? E acompanhei muita gente entrando nos espaços, né, da minha família, de famílias próximas, pelas cotas étnicas e vi o quanto é menos sinuoso o caminho do que pelas cotas raciais com relação à partitude, né? E assim, e como na verdade isso revela o quanto há uma problemática conceitual dentro das bancas de identificação e da própria legislação que precisa auferir com urgência, com mais rigor esses trâmites, né? Eu infelizmente teve um momento da minha vida que eu disse assim, eu vou concorrer tudo pela ampla mesmo, eu disse, eu vou concorrer tudo na minha vida pela ampla. Houve um momento em que falei isso, quando eu estava antes de entrar na universidade, etc. Assim como eu era muito pobre em alguns conceitos relacionados à racialidade, né? Como light skin mesmo, etc. Então, mas a vida é um processo de amadurecimento constante. Mas só repetindo para que a gente possa terminar,
Beatriz, é pensando no futuro, quais os avanços são necessários para que as cotas sejam de fato eficazes e justas para os recortes raciais que ela precisa atender. Amigo, então, eu acho que assim, essa questão que você falou dos indígenas, eu acompanho esse debate e eu vejo que também tem uma dificuldade para quem é indígena não aldeado, né? Que não tem nenhuma conexão com a etnia. Exatamente. E aí é uma coisa absurda, porque É dramático. em São Paulo tem muitos imigrantes, né? Da Bolívia, Venezuela, que tem o fenótipo completamente indígena, né? Não tem nenhum tipo de miscigenação. E essas pessoas, elas não têm direito, elas não têm acesso às políticas afirmativas para pessoas indígenas porque elas não têm a documentação de que elas pertencem a uma etnia, né? Sim, sim. Então, a vulnerabilidade urbana mesmo, né? Dessas pessoas que foram retiradas. E, assim, o preconceito que elas sofrem, que acho que conforme as pessoas caboclas, né, vão miscigenando com os brancos, isso vai se transformando, é um preconceito fenotípico muito intenso e muito forte, né? Que esses imigrantes vão sofrer, que se cruza com a xenofobia, falando de São Paulo, né, especificamente, mas se cruza. Muito importante essa observação pessoal que a Beatriz está fazendo com relação às pessoas imigrantes, porque é uma situação dramática de fato, é um caminho terrível, é importante que nós possamos lembrar que existe um cruzamento de perspectivas preconceituosas contra essas pessoas e que para elas, se para nós aqui, não é que eu só lembrando, não é que eu não disse que nas étnicas não há dificuldade, há muita. Só acho com relação às pessoas aldeadas e até as não aldeadas pelas vivências que tive, um caminho menos sinuoso do que é o dos pardos especificamente, que só se declaram pessoas pardas e etc. Que muito injustamente a galope são retiradas das suas vagas. Né? Mas é sinuoso, obviamente, claro que é difícil sim. E quando essa discussão evolui para as pessoas que vêm de fora, há um cruzamento de preconceitos imenso que torna a situação dramática, porque as pessoas ficam lançadas às margens da sociedade e são abraçadas muitas vezes, inclusive, pelo que há de mais terrível no mundo, né? Nas cidades grandes, principalmente, né? Como São Paulo, como Rio, que são polos do Brasil, e assim, que são massacradas muitas vezes e que não tem muito o que fazer, né? Mas só fazendo essa observação. Para continuar, Beatriz. Muito bom, amigo. E voltando nisso, ao meu ver, as políticas precisam ser separadas, assim como tem várias separações, né? Tem a cota socioeconômica, aí tem a PCD, tem que ser a para pretos e a para pardos, né? E, ao meu ver, a gente precisa ter pesquisas de estado, de quem é o pardo daquele estado, né? Esse é um sonho muito grande meu, mas pelo menos região, pelo menos no norte, né, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, a gente ter pesquisas específicas de quem que vai ser o pardo daquela região apto para as políticas, sabe? Porque é muito diferente, o nosso território é muito grande. E aí eu gosto de falar, a gente se inspira tanto nos Estados Unidos em várias coisas, e lá eles têm autonomia, né, de governo nos estados. A gente precisa se inspirar nisso também, né? Porque, ao meu ver, essa era a forma da gente tornar a política mais justa. E quando a gente faz isso, principalmente essa divisão entre a cota para os pardos e a cota para os pretos, a gente também reserva as vagas desses pretos, que são indiscutivelmente pretos, de uma forma que eles não vão se sentir usurpados por pessoas que têm um fenótipo completamente diferente do deles, mas que ainda assim são pessoas pardas, né? Pessoas pardas mais claras e tudo mais, né? Assim como exemplo de pessoas caboclas, né? E então seria muito mais justo e ter esse olhar multirracial, né? De que, ó, aqui é a categoria parda, quem são? As pessoas têm características multirraciais e a gente vai observar isso, assim. Mas a gente fez um documento, depois eu posso compartilhar com você, para você compartilhar com o público, de sugestões, né, para as bancas de heteroidentificação, para as cotas, que são muito importantes. Mas, ao meu ver, o principal seria fazer essa divisão, porque as pessoas já se inscrevem como pardas ou pretas, certo? Então é só olhar a porcentagem daquele lugar de pessoas que se autodeclaram pardas e pessoas que se autodeclaram pretas.
né? E colocar as cotas dessa forma. A pessoa preta retinta, ela não está concorrendo à mesma vaga do que eu, por exemplo. A dela tá ali no grupo dela e a minha tá aqui no meu grupo. Então, acho que isso era o básico pra gente começar a pensar isso. Mas um caminho pela frente. Que importante, Beatriz, de verdade. Você tem alguma outra questão para adicionar? Amiga, eu só queria convidar todos para participarem do Conexão Partitude, que é o primeiro projeto que eu estou fazendo desde que eu decidi que o Partitude ia ser o meu trabalho de vida. Né? Então, eu criei um evento que vai ter uma meditação para a gente fazer toda uma meditação guiada, né? Pautada em ancestralidade, que vai olhar para esse lado mais subjetivo, mais terapêutico, porque é uma coisa que a gente precisa muito. Depois vai ter uma palestra sobre consciência mestiça, que aí eu vou trazer toda a parte conceitual do conceito mais importante que eu encontrei até então, que é da Gloria Anzaldúa, que é uma chicana, né, que escreve sobre isso e que ela traz a perspectiva de ser mestiço a partir de um olhar decolonial e de um olhar de empoderamento das pessoas mestiças, né? Então a palestra vai ser sobre isso e depois a gente vai ter uma roda de conversa. A gente vai falar sobre as nossas questões, que a gente vai abrir o microfone, a gente vai abrir o coração, vai trocar, vai tirar dúvidas também. Né? Eu fiz 2 turmas, uma vai ser no dia 3 de maio, outra vai ser no dia 4 de maio. E o link de inscrição tá na minha bio, tanto do Beatriz Bueno quanto do Partitude. Eu deixo esse convite aqui a todos. E é isso. Muito bem. Eu fiquei muito feliz com a conversa, porque é uma conversa muito fluida, muito elucidativa. E ela, hoje, nos deixa algo muito claro, de que lutar por cotas raciais na educação não é dividir o Brasil, é reparar a história de exclusão que sempre nos dividiu. Falei um pouco, eventualmente, sobre a arguição de descumprimento do preceito fundamental, a ADPF, anteriormente, onde o Supremo tratou desse assunto com muita eficácia e com muito critério. Se puder, leiam pelo menos a ementa, porque o que a Suprema Corte decide tem efeito para todos nós. A Constituição de 1988 nos aponta esse caminho, desde o início, quando ele estabelece lá no artigo 3º que é um dos objetivos fundamentais da República, ou seja, a República ela tem como objetivo, um dos objetivos fundamentais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor ou sexo e idade. Então a gente tem que relembrar esse texto constitucional, porque é ali onde tudo se ampara. É ali onde, inclusive, a ADPF do Supremo Tribunal Federal, que, como disse a vocês, a 186, se amparou. Além de outros diplomas legais, mas todos pelas vertentes constitucionais. As cotas, portanto, gente, elas não são uma concessão. A gente tem que entender elas como um direito constitucional, um instrumento legítimo de justiça social, que busca justamente isso que a gente discutiu muito hoje aqui, né? Garantir a igualdade de oportunidades de forma real e concreta, não apenas no papel, mas nos altiplanos da vida mesmo. Porque nada melhor do que a educação para que as pessoas possam ter a consciência, como eu costumo dizer, arejada, e para que elas possam ter a oportunidade de escolher o que querem fazer e o que querem ser. Né? Enquanto houver desigualdade no acesso, invisibilidade, negação, no racismo e nessas divisões que não são só semânticas, que a gente trabalhou aqui hoje, negritude, parditude, mas que são fatídicas. No debate das cotas, continuará não sendo só necessário, mas urgente. Então, gente, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Sigamos comprometidos com a construção de um Brasil justo, né, onde a cor da pele possa, em algum momento, não determinar o lugar que alguém pode ou não ocupar. Né? E, para isso, as cotas são muito importantes. Né? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem atentos aos próximos encontros de humanismo. Já tivemos tantos incríveis anteriormente, nós faremos outros maravilhosos ainda nesse momento. E tenho certeza que, enquanto esses materiais puderem ficar vagando aí na internet, que eles possam ajudar a sociedade a melhorar alguma coisa, né? Beatriz, muito obrigada.
Muito obrigada, viu, amigo? Foi maravilhoso. Obrigada pelo convite. Estou aqui para qualquer coisa que você precisar, tá Tá bom? Conta comigo. bom, você é uma querida, tem um futuro brilhante, um presente e um futuro brilhante, seu movimento, sua pesquisa e sua vida baseadas nessa estrutura, nesse conceito que você tem se esforçado tanto em trabalhar no Brasil, não, não visam nada além desse amadurecimento mesmo. Né? Esse debate de nós contra eles que tentam lhe jogar o tempo todo é falido, absolutamente falido. É falido, e aí sim, ele é muito desonesto intelectualmente, porque tem muita gente que fomenta isso, que sabe que intelectualmente não tem problema nenhum, que sabe, porque são pessoas bem capacitadas, porque eu já vi. Mas quem se conhece não se ofende, né? Então você se conhece, não se ofenda, vá adiante, continue fazendo esse trabalho, porque quem assiste esse encontro aqui consegue ver com muita evidência que nosso empenho é pela construção de um Brasil melhor para todos, absolutamente isso. É o humanismo. Obrigado, Beatriz. Abraço forte, viu? Beijo, tchau. Tchau, tchau.